Comencemos com a aula 3, resposta em frequência, o procedimento para construção dos diagramas de Bode. Agradecimentos ao professor Victor Campos. Nosso sumário nesta aula, vamos a tratar sobre 8 pontos. Começamos com o procedimento para a construção dos diagramas de Bode. Uma vantagem de trabalharmos com gráficos em escala logarítmica é que a multiplicação dos módulos é convertida em adição e a divisão é convertida em subtração. Além disso, há um método para traçar de forma aproximada os diagramas de Bode, utilizando-se assíntotas. O procedimento para traçar das curvas de Bode é o seguinte. Primeiro, escrever minha função de transferência senoidal na forma de um produto de fatores dos tipos apresentados anteriormente, identificar as frequências de canto, que não quebra, associadas a cada fator, desenhar as aproximações assintóticas das curvas de ganho em níveis para cada fator, somar as assíntotas do passo anterior, se houver fatores de segunda ordem, esboçar as curvas de ganho nas vizinhanças da frequência de natural não amortecida, desenhar as curvas de fase para cada fator, sumar as curvas do passo anterior. Vamos a desenvolver o exemplo 1, esboçar o diagrama de Bode do módulo e fase do seguinte sistema. Esta é a minha função de transferência de quarta ordem. Vamos obter a função de transferência senoidal e expressá-la em fatores conhecidos, ou seja, vamos a fatorar esses valores de 40, 20 e 6.400 e obter uma função de transferência expressada em função dos fatores conhecidos. Okay? Por exemplo, fatorando 40, 20 e 6.400, certo? Temos aqui um zero com frequência de canto 40, um integrador, um polo na origem, um polo com frequência de canto 20 e um par de polos complexos conjugados com frequência natural de 80. Simplificando, então temos um ganho de 15, este zero, um integrador, este polo e este par de polos complexos conjugados. Agora vamos a fazer uma tabela com cada um dos fatores, certo? Começamos com o ganho. Eu ordenei estes fatores em relação à frequência de canto, de menor a maior frequência de canto. Okay, começamos com o fator K de 15, não tem frequência de canto. Seu módulo, as assíntotas do módulo é uma linha de 23,52 dB e a contribuição de ângulo de fase de 0 graus. Certo? Segundo fator é meu integrador, ele passa por frequência 1 radiano por segundo, ele tem uma assíntota de menos 20 dB por década para toda frequência e a contribuição angular de menos 90 graus para todas as frequências. O terceiro fator é meu polo na frequência de canto 3, que é igual a 20 radianos por segundo. Ele tem duas assíntotas. Para frequências menores que ômega sub C 3, é 0 dB por década. Para frequências maiores que ômega sub C3, é menos 20 dB por década. O ângulo de fase varia de 0 a menos 90 e a fase na frequência de canto 3 é igual a menos 45. O quarto fator é meu zero com frequência de canto 4 igual a 40 radianos por segundo. Também temos duas assíntotas. Para frequências menores que ômega sub C4 é 0 dB por década. Para frequências maiores que ômega sub C4 é mais 20 dB por década. O ângulo de fase varia de 0 a mais 90 graus. E a fase na frequência de canto 4 é igual a mais 45. O quinto fator é um par de polos complexos conjugados, okay, cuja frequência de canto 5, frequência natural, é igual a 80 radianos por segundo e o coeficiente de amortecimento é 0,1. Okay? Também temos duas assíntotas.
en 0 dB por década para frecuencias menores que omega sub n5. Y para frecuencias mayores que omega sub n5 tenemos menos 40 dB por década. Y el ángulo de fase varía de 0 a menos 180, sabiendo que a fase en la frecuencia natural 5 es igual a menos 90. Feita a tabela dos fatores, agora vamos a desenhar fator por fator. Comencemos pelo fator ganho K15, que me dá um módulo de 23,52, aproximadamente aqui 30, 25, algo aqui. Vamos a desenhar da cor azul. Esse é o módulo. Neste caso, o ganho de 15 tem uma condição em 3 e a fase de 0. Voltamos ao desenho, a fase de 0. Então, desenhamos. Antes de isso, a gente podemos identificar, certo, este azul, fator azul como 1. Ok? Então, aqui também a gente pode fazer como 1. Ok? Agora vamos fazer o segundo fator na cor vermelha. Ok. Então, o segundo fator é o integrador. Ele vai de até menos 80 aqui. Tem que passar por 0. Fase. Aqui o segundo fator é 2. Okay. Aqui esse integrado tem uma fase de menos 90, uma contribuição de fase de menos 90. Ok. E a gente vamos identificar como 2, fator 2. Ok. Agora vamos para o terceiro fator. O terceiro fator é o polo em 20 radianos por segundo. Vamos fazer isso da cor verde. Então, se é de 20 radianos por segundo, então o módulo tem duas assíntotas de 0 até 20. Até aqui é 0. E daqui até altas frequências, que tem que passar por 200, certo? A menos 20 dB por década. Aproximadamente aí. E esse fator é o 3. E a fase ele varia de 0 a menos 90, certo? Uma década antes, uma década depois. Ele é 20, então de 2, de aqui. Como é um polo, então uma década antes, uma década depois, ou seja, de 2 a baixas frequências, ele é 0. Agora, de 2 até 200, ele desce com uma inclinação de menos 45 graus por década. E de 200 a altas frequências, ele é menos 90 graus. Aqui então temos o elemento 3 na cor verde. Vamos com o quarto fator, que é 0, com frequência de canto de 40. Assíntotas de módulo tem duas, de 0 dB por década para frequências menores que ômega sub C4. De 0 a 40 dB, 40 radianos por segundo, é 0.
de 40 para 400, ele tem que passar por 20 de vez. Aproximadamente aí. 200, 300, 400, ele passa a 20. Tá? Então, vamos escrever isto como quarto fator. E a face é, como é um zero, vai de 0 a 90. Uma década antes, uma década depois, 40 a 4. De 4 para baixas frequências. Ou de baixas frequências até 4, que aproximadamente aqui, ele é 0 graus por década, de 4 até 400, isso aqui, ele vai sobre a mais 45 graus por década, e de 400 até a região de altas frequências, ele vai a mais 90. Então, este vai ser meu elemento 4, na cor cinza. Tá? O quinto elemento é meus polos completos conjugados. Este vai ser da cor magenta, de 0 até 80, 0 vez por década, de 80 até 800, que seria aproximadamente aqui, certo? Ele desce com menos 40 vezes por década, então aproximadamente aqui, certo? Esse vai ser meu elemento, meu fator 5. Para a fase do quinto elemento, temos que frequência natural dividido por 3 elevado a Q5 e frequência 10 elevado a Q5 vezes ômega n, ele tem uma queda entre essas valores na fase de menos 90 graus por década, ou seja, 80 dividido por 10 elevado a 0,1 e 10 elevado a 0,1 por 80, temos os seguintes valores. 80 dividido por 10 elevado a 0,1 sai 63,55 radianos por segundo. E esse outro valor sai 80 vezes 10 elevado a 100,71. Com esses valores, então, vamos a desenhar as assíntotas de fase do quinto fator. Na fase, como já tínhamos calculado, de 0 até 63,55, aproximadamente por aí, e de 63,55 até 100, aproximadamente, desce com essa inclinação. A gente percebe que em frequência 80 ele tem menos 90, e de 100 até altas frequências, certo? Ele vai a menos 180, fator 5. Então, aí temos todas nossas assíntotas de módulo e fase. Então,
Aqui vamos a fazer uma tabela para o módulo. Então, aqui eu vou ter meu ganho, K. Aqui eu vou ter o integrador. Aqui eu vou ter o polo na frequência de canto de 20. Aqui eu vou ter o 0 na frequência de canto 40. E aqui eu vou ter par de polos complexos conjugados com frequência natural de 80 e coeficiente de amortecimento 0,1. Okay. Aqui eu vou ter as frequências. Aqui vou ter a frequência 0,01, a frequência de 20, frequência de 40, 80 e 10 elevado a quarta. Em 15 temos o valor do módulo de 23,52 em todas as frequências. Agora a contribuição em módulo do integrador em baixas frequências. Certo? Isto vai ser 40. Okay. Aqui na frequência 20 vai ser menos 26,02. Na frequência 40 vai ser menos 32,04. Na frequência 80 vai ser menos 38,06. E na frequência 10.000 vai ser menos 80. Contribuição do polo na frequência 20 radianos por segundo. Aqui temos duas assíntotas, 0 e 0. Na frequência 40 tenho uma contribuição de menos 6,02. Na frequência 80 tenho uma contribuição de menos 12,04. E na frequência 10.000 eu tenho uma contribuição de menos 53,98. Okay. Contribuição do 0 em 40 radianos por segundo. Aqui é 0. Aqui é 0. Aqui a contribuição em 40 também é 0. Temos então a contribuição aqui em 80 é de 6,02 decibéis. E na frequência 10.000 é de 47,96. Na frequência, então, nos polos complexos conjugados, com frequência natural de 80, aqui então a contribuição é 0, 0, 0, 0, e aqui na frequência 10.000 é de menos 83,88. A somatória dos módulos, então fica da seguinte maneira.
Okay. Então, aqui temos 63,52. A outra 23 menos 26,02 menos 2,5. Em 40 vai ser 23 menos 32,4 menos 6,02 vai ser de menos 14,54. Em 80 vai ser 23 menos 38,06 menos 12,04 más 6,02 é igual de menos 20,56. Então é menos 20,56. E aqui em 10.000 vai ser o valor de 23,52 menos 80 menos 53,98 más 47,96 y menos 83,88, que da menos 146,38. Feitas as contas, vamos a realizar então a soma dos módulos, okay, dadas as frequências que a gente determinamos. Aqui eu vou desenhar a curva final na cor preta, aproximadamente 63,52, aqui 70, aproximadamente aí, até frequência 20, que é menos 2,5, de esse menos 2,5 em 20 a menos 14,54 em 40. Aqui 10, 14 aproximadamente aí, de 14,54 em 40 a menos 20,56 em 80, menos 20,56, 80 aproximadamente aí, e de menos 20,56 em 80 a menos 146,38, menos 146,38 aproximadamente essa curva. Essas são o resultado final da somatória de nossas assíntotas. Agora, para a face, trabalhamos com as curvas da face, então de 0 a esta frequência que é 2 é 90, daqui até aqui é 90. De 2 até 4 vai diminuir um pouquinho, paralela a esta curva amarela, aproximadamente. Depois, a somatória destas duas dá 0, então vai ser uma constante. 0 até a primeira mudança que encontremos, que é em 63,55. Daí até aqui, ele muda paralela a esta reta, ou seja, aqui, vamos, aproximadamente temos um 70. Aqui devemos ter uns 80, então menos 10 graus a diferença entre esta e esta. Aqui temos 90 menos 100, menos 180 menos 280, ou seja, até aqui até menos 280, aproximadamente aqui.
Agora, aqui se mantém constante, daqui até aqui é uma constante. Porque a gente tem esta soma, esta inclinação más esta inclinação é zero, os demás são constantes. Agora, de esta frequência a esta outra frequência, que seria 400, aí a gente temos que ir paralelo a isto, mais ou menos daqui até aqui, certo? Ele sobe. Daqui até altas frequências, constante em menos 270 graus. Certo? Vamos verificar 90. Aqui temos dois 90, então temos menos 90, menos 180, menos 270. Então esta é a soma de nossas assíntotas. Fizemos o gráfico das assíntotas e o somatório das assíntotas do módulo de fase de maneira manual. Aqui eu realizei esse desenho utilizando o programa do MATLAB. Aqui temos o fator 1, o fator 2 polo na origem, o fator 3 é um polo real com frequência de canto 20, o fator 4 é um zero real com frequência de canto 40, e o fator 5 é um polo complexo conjugados com frequência natural 80 e coeficiente de amortecimento 0,1. Se a gente soma isso, vai somando aos poucos, a gente temos o somatório final dos módulos e aqui das fases, e aí a comparação das assíntotas em linhas tracejadas e dos desenhos reais do diagrama de Bode na linha média azul.